Você pode ver aí, esses dois vídeos são de algumas obras que a Igreja Nova Aliança sustenta financeiramente, né? Então, tem outras obras, mas nós queremos passar devagar cada pedaço. Então, essas são obras. E acerca de Brumadinho, ali você viu essa dona Isabel, e nós estamos levantando oferta, né, voluntária, até mesmo no culto da honra de domingo passado. Nós queremos agradecer o seu coração, a sua correspondência ao Senhor, a oferta que foi levantada, e dessa oferta nós queremos destinar uma parte ali para Brumadinho. Nós estamos ajudando a construir a casa da dona Isabel. O fato é que essa dona Isabel, ela teve uma experiência com a equipe e ela quer disponibilizar a casa para ser futuramente uma igreja. Então, nós já temos um jovem que estamos levantando oferta para este jovem ser enviado para ajudar na construção. Até mesmo, eu não sei, irmãos casados, né, que tenham conhecimento, envolvimento na área de construção e que queiram se disponibilizar, né, nós vamos estar levantando essa oferta para que esses irmãos possam estar indo e ajudando a construir a casa da dona Isabel, né? E então o culto da honra, ele também teve esse destino. Nós ministramos no domingo passado, também tem esse destino. Nós temos outras igrejas que nós também ajudamos. Então, se porventura você não esteve presente, ou você não deu e você deseja dar alguma oferta especial, você pode depois colocar no envelope oferta da honra e coloca essa oferta especial. Ali atrás nós temos um pequeno gasofilácio, você pode deixar, ou então nas nossas reuniões, porque nós sabemos que Deus tem trazido a nós um chamado muito claro de sermos igreja, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus, querido. Quantos aí estão animados pelo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã? Amém? Aleluia. Eu estou empolgado aqui, que estou abrindo aqui só. Esse mês, esse próximo trimestre, né, maio, junho e julho, você já pegou o seu journal, nós vamos estar estudando nos pequenos grupos e através das ministrações também, nós vamos estar estudando novos temas. E você, de repente, já teve esta semana, quem já teve pequeno grupo esta semana, né, você já começou a estudar sobre a questão do novo nascimento, sobre o batismo nas águas, né? E nós queremos estar enfocando, eu até quero reforçar com a igreja, que é algo muito claro e muito forte, que o Espírito do Senhor trouxe ao presbitério, quando nós, o ano passado, estávamos separados em jejum e oração, para o ano de 2019, pedindo a direção do Senhor, o Senhor trouxe muito forte sobre fundamentos, os fundamentos da fé em nossa vida, né? Por isso temos ministrado desde o começo desse ano sobre alguns fundamentos, e esse é mais um fundamento que eu gostaria de ver com você, algum aspecto bem interessante. Então, você poderia abrir comigo no livro de João, no capítulo 3, João, capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos começar ali lendo alguns versículos. Aleluia. João, capítulo 3, nós vamos começar ali a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pai, nós te damos graças, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus. Se temos algo a dizer, é só te dar graças pelo teu imenso amor e bondade, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, como tu és maravilhoso. E nessa manhã nós estamos reunidos como a tua congregação, Senhor, para sermos edificados. Por isso, nessa hora, colocamos o nosso coração derramado, aberto a ti, Senhor, clamando ao teu Espírito Santo, que ele venha trazendo da edificação, do vivificar da tua palavra às nossas vidas. Por isso, Senhor, tu és livre para operar com teu poder e com teu Espírito Santo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos então Nicodemos, ele vai a Jesus. Nicodemos, ele era um judeu, e ele era um dos principais, né? Ele provavelmente estava envolvido em alguma coisa de real importância diante da sociedade judaica. E ele era um judeu. E olha só que coisa interessante, o judeu, ele tinha algo que acabou se tornando uma insígnia, né? Um brasão do judeu. O judeu nascia no 8º dia, era feita a circuncisão, que era, logicamente, isso em meninos, né? Em homens. Então, a circuncisão consta de cortar o prepúcio no 8º dia. Então, todo aquele que era circuncidado, tá certo? Era judeu, era considerado judeu, filho de Abraão e tudo mais. Nicodemos, ele tinha essa insígnia, ele era um judeu. Ele era filho de Abraão, né? Do pai Abraão. Agora, ele chega diante de Jesus e não sei se você pode observar no versículo 1, mas esta insígnia, o fato dele ser circuncidado, ser judeu, não pode e não dá acesso ao reino de Deus. Não dá. Porque Jesus, ele deixa até muito claro, mas no restante do texto que nós vamos ver, nos versículos, o versículo 3, o versículo 5, Jesus deixa claro sobre como é o entrar, o acessar e o fazer parte do reino de Deus. Mas Nicodemos, sendo judeu, ele reconhecia a Jesus com uma energia diferente, vindo de Deus. O versículo 2 diz muito sobre isso, né? Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, esses milagres, esse sobrenatural, se não vier da parte de Deus. O que eu quero chamar a atenção, queridos, acerca de Nicodemos, o que eu quero chamar a sua atenção é que Nicodemos era um judeu. Nicodemos tinha o registro que era categórico e necessário, que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, acerca da circuncisão. E Nicodemos até reconhecia Jesus. Reconhecia Jesus. O versículo 2 é muito forte. Ele reconhecia Jesus e reconhecia Deus, porque tinha uma energia diferente ali por causa dos milagres. O que eu quero dizer, queridos,
é que o fato de nós termos uma insígnia, ou o fato até mesmo de, eu conheço a Deus, não dá acesso a nós, ao reino de Deus. A nossa sociedade está carregada de pessoas que conhecem a Deus, que até reconhecem o milagre, o sobrenatural, mas estão aí, não tiveram acesso ao reino de Deus. E Nicodemos, ele deixa isso muito evidenciado. Eu somo as informações. Eu vejo que ele deixa isso muito evidenciado. O fato dele não querer ser, acho que ele estava com um medo de reconhecer, que as pessoas reconhecessem o seu interesse. Porque no início do versículo 2, diz a palavra que de noite ele foi ter com Jesus. De noite. A expressão que, veja bem, essa expressão não haveria necessidade de ser colocada se não houvesse um fato relevante para ser levantado. E o fato relevante ali é que Nicodemos deixa claro que ele não queria que ninguém soubesse do interesse que ele estava tendo por Jesus. Por isso, ele vai escondido, ele vai de noite. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, querido, é que nós, como filhos do Senhor, que estamos no processo a cada dia, correndo para o alvo da soberana vocação em Deus, nós não podemos esquecer nem um dia, de que a cada dia nós temos que estar sendo desvestido dos nossos interesses escusos, dos nossos interesses camuflados, dos nossos interesses de segundas intenções. Mas nós precisamos estar vestidos dos interesses de primeira intenção. Em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus. Ele é o meu sustento, Ele é o meu Senhor, Ele é que me dirige. No nosso viver, esse interesse direto. E pessoas podem conhecer Deus e reconhecer o sobrenatural, né? Mas não aceitam e não entendem acerca de Deus. Olha só o que 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14, depois você pode ler outros versículos ali de 1 Coríntios, no capítulo 2, que é muito interessante, mas no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por essa razão, queridos, que todos nós aqui, nós precisamos da revelação e da vida do Espírito Santo em nós, porque senão as coisas de Deus para nós vão ser loucura também. E Nicodemos, ele estava exatamente deixando muito claro qual era a posição dele. Ele não estava entendendo nada. Ele não tinha a mínima revelação. E aí no versículo 3, Jesus, eu achei lindo aqui o versículo 3, porque Jesus rasga e prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho e ele propõe para Nicodemos um nível inicial de reino de Deus. Um nível inicial. Porque ele diz assim, Jesus disse assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, queridos, o termo ver aqui, esse termo ver, ele está relacionado a conquistas, a você ir possuir algo. E o ver em conquistas, ele significa, ele representa ter acesso a. Ter acesso a. Eu me lembro, faz alguns anos atrás, aí, né, não precisa dizer quantos, mas
faz um pouquinho. Nós morávamos em Londrina, lá no Paraná, e tinha o Estádio do Café, onde acontecia o jogo. E Londrina tinha um time que chamava-se Londrina. Era conhecido como Tubarão, né? Nunca vi isso, né? Um time ser conhecido como Tubarão. Mas, tá. Aí, teve uma época que o time do Londrina começou a galgar níveis altos nos campeonatos brasileiros. E eu me lembro de um jogo de decisão que nós combinamos com amigos, vamos embora. E lá era assim, o Estádio do Café ficava, na época, né, hoje já não é mais, que a cidade cresceu, mas ele ficava um pouquinho fora da cidade, tá, para lá da BR, né, tinha uma BR que atravessava a cidade, então, passando a BR, e o acesso para o Estádio do Café era, assim, era parecido com a Ivo Silveira, era uma avenida, né, que tinha, né, o sentido, né, 2 faixas para vir e 2 faixas para ir e tal. E o Estádio do Café ficava no alto, no morro, no topo do morro, né? Então, ia. Então, a gente tinha que sair de casa cedo por causa da questão trânsito, tá? E aquela via ficava tomada de né, torcedores, e o Londrina estava lá, chegando no ponto do final do campeonato, né? Então, aquilo lotou. E foi. E meu irmão mais velho, ele dirigia, então ele pegou, tinha um Fusquinha, e socou o Fusquinha de amigos, né? Meus primos e tal, aquele negócio foi abarrotado. E o trânsito, você já conhece, né? Em horário de rush que você vai atravessar a ponte, era um pouquinho mais lento do que isso, porque você andava um pouquinho e parava. Aí esperava, andava um pouquinho e parava, porque muita gente estava indo. Muita gente indo. Então, quando nós chegamos nesta avenida que dava para o estádio, a gente pôde contemplar, uma multidão de gente subindo, e aonde ficava o estádio, muita gente do lado, muitos carros, muito movimento, muita gente. A gente podia ver aquilo, olha lá, que legal, é lá. E a gente podia ouvir, porque o povo que já estava lá no estádio estava fazendo barulho. E a gente ligava o radinho né, aqui no carro, e os repórteres lá transmitindo, e o povo está lotando, e está chegando mais gente, está super lotado, e vai ser um grande jogo, e Londrina está muito bem no campeonato e tal, não sei o quê, né? A gente podia ver. E a gente foi devagarinho, indo ao acesso do estádio. E uma coisa interessante, querido, o trânsito estava muito congestionado, o jogo começou, a gente estava ouvindo o jogo pelo rádio do carro e nós não tínhamos chegado. Mas a gente via lá o ginásio. E às vezes a gente via o povo lá fazendo barulho e tal, não sei o quê. Vai quase sair o gol agora. E a gente demorou para chegar. Nós chegamos lá no topo, aí tinha estacionamento enorme, aí achamos um lugar, aí descemos desesperados, nós já tínhamos os ingressos em mãos, né? Então descemos e chegamos na rampa, de uma rampa enorme de acesso a toda a parte de revista do estádio, né, para ser revistado e entrar. E nós chegamos ali. Então a gente podia perceber tudo o que estava acontecendo. Aquele movimento, o povo gritando, e a gente, às vezes, via uma bandeira grande balançando e tal, aquela coisa toda. A gente podia ver. A gente tinha acesso a isso. Mas, gente, depois que a gente passou lá nas catracas que revistaram, você chegava assim, subindo a rampa, vinha de longe, e quando você chegava aqui, você contemplava o campo lá, todo o campo. Aí você ia para a arquibancada, ou para a cadeira, enfim, para o lugar que você tinha comprado. Mas era uma coisa linda. E quando nós chegamos, e que nós contemplamos, foi algo maravilhoso, porque foi completamente diferente de tudo aquilo que a gente estava no caminho ouvindo no rádio, apesar da gente estar tendo acesso ali. Foi tudo diferente da hora que nós chegamos e enquanto estávamos caminhando para passar na revista, porque nós chegamos ali, nós contemplamos o que estava acontecendo. E aí vamos lá para a arquibancada, a gente só ia para Geralzona, né? Vamos para a arquibancada e tal.
E ali senti o calor do povo, o povo pulando, aí vai, tubarão, né? E aí saiu, gente do céu, aí foi aquele foguetório, né? Os jogadores vinham comemorar perto da geral aqui, e a gente, aquela alegria e tal. Nós pudemos participar daquele momento tremendo, tremendo. Pois bem, o que Jesus está dizendo é que se eu não nascer de novo, eu não vou poder ver, é ter acesso, sabe? É ter acesso, o ver. É você estar na avenida que leva onde está acontecendo o grande movimento. E você vê o movimento, é muita gente, é foguete, é bandeira, é povo gritando. Mas isso é só um acesso. É só um acesso. E aí Jesus, ele continua a trabalhar. Sabe uma coisa interessante, queridos? Que enquanto nós estávamos indo, nós víamos de longe, então vendo aquele trânsito tudo congestionado, a gente elaborava estratégia para ir passando entre os carros e podendo ir mais rápido, vendo qual fila que andava mais rápido. Então elaborávamos estratégias para alcançar aquilo. Mas nós também percebemos que várias pessoas ficaram só no acesso. Nós vimos acidentes acontecendo, nós vimos carros quebrando, pessoas passando mal. Outras pessoas, por causa da distância e por causa que estava tão longe, ficaram pelo meio do caminho. Nós vimos também pessoas que, por escolhas próprias, também ficaram só no acesso. Porque quando chegaram na bilheteria, já tinha acabado os ingressos. E não tinham comprado os ingressos. E nós vimos pessoas também que, por escolha, resolveram ficar na rampa de acesso ao estádio, vendendo bandeirinha, vendendo camiseta, vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo alguma coisa. Porque tinham o intento de ter lucro. Então só ficaram no acesso, só. Não entraram. E alguns, queridos, nós vimos ficar no acesso por causa de restrição policial. Porque chegaram lá na hora da revista e estavam com a situação desordenada. Estavam levando coisas que não podiam entrar. Ou então tinham registros na polícia e ali ficaram. Sabe, amados, para a gente ver o reino, para a gente ter acesso, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. No Senhor, tudo envolve o desenvolver e o crescer. Então, nós temos muitos textos da palavra de Deus. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso? Isso é um processo que a vida da pessoa vai se desenvolvendo até ser luz perfeita. Tem outros textos. Paulo, ele em Filipenses, ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está diante de mim. Isso envolve o quê? Eu estou na minha carreira de vida. Então tem coisas que aconteceram, mas elas precisam ficar, e eu preciso crescer, desenvolver. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, a própria palavra de Deus diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que diz? Prossigamos com perseverança, ou corramos com perseverança a carreira proposta. Amado, em Deus, no reino de Deus, na vida com Deus, tudo envolve processo, caminhada, não terminou. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, amados, nós podemos pensar que o novo nascimento é tudo, e nós ficamos só no acesso. A gente vê, teve uma experiência, viu, é bom ver, mas ficamos no acesso, não participamos.
não participamos. E aí no versículo 4, eu fiquei impressionado. Nicodemos era um dos principais. Mas você lendo o versículo 4, dá a impressão que ele era burro. Desculpe o termo, mas Jesus tinha deixado claro acerca do reino de Deus. Jesus não estava falando de maternidade, não estava falando de fertilização in vitro, Jesus não estava falando de células-tronco, Jesus ele estava falando do reino de Deus. E aí o que Nicodemos fala no versículo 4? Como pode um homem nascer sendo velho? Fala a verdade. Depois lê o texto umas 2, 3 vezes em casa. Parece que o cara é burro. Jesus está falando da água e do Espírito ali. Então, e como é que pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Não que Jesus não possa fazer isso, mas não era o que Jesus estava conversando aqui. E aí, o que acontece? No versículo 4. Nicodemos, ele estava falando de nascer uma segunda vez. E o que Jesus tinha acabado de falar? Nascer de novo, não nascer uma segunda vez. Era nascer de novo. Não era nascer uma segunda vez, porque senão Jesus falaria, olha, se não nascer a segunda vez, não vai ver o reino de Deus. E ele falou nascer de novo. Nascer de novo. Jesus deixa claro sobre o ter acesso ao reino de Deus. E ele deixa claro que não se tratava isso de voltar ao ventre da mãe para ter um segundo nascimento. Mas era ter um outro nascimento. Um outro nascimento que era um novo nascimento. E aí no versículo 5, Jesus, ele propõe o nível pleno do reino de Deus. O versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Uau! Esse termo entrar, olha só, ele não está falando a mesma coisa. Quem não nascer de novo não pode ver. E agora ele está falando, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Eu não poderia colocar novamente ver? Foi erro de tradução? Ou será que Deus se confundiu na hora que estava ditando para o pessoal escrever ali e saiu errado? Não, queridos, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, e Jesus nos chama a atenção sobre o nível pleno do reino de Deus. Sabe qual é o nível pleno do reino de Deus? É você participar. É você participar da festa, é você gritar, é você vibrar, gol! O irmão foi salvo, aleluia! Agora ali naquela região tem mais um grupo pequeno, na outra região um grupo pequeno, ali tem mais um campus. É isso, é participar. Olha, eu preguei de Jesus, eu preguei o Evangelho e foi cheio. Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar em conquistas representa gozar, desfrutar, participar. E isso é o nível pleno do reino. Deus quer que nós venhamos a ter o desfrute, o gozo e a participar do reino de Deus. Jesus, ele reforça então dizendo que para nascer, para entrar no reino de Deus, ele diz assim, tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Da água, queridos, depois você pode anotar, depois você pode ler. Mateus capítulo 3, o versículo 11, a palavra de Deus chama a atenção, João estava falando ali, ele diz assim, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas é um batismo para o arrependimento.
É o batismo que João executou enquanto ele estava presente. O batismo do arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento do tempo, da vida longe, sem conhecimento, sem entendimento, sem revelação, sem estar entrando no reino, mas simplesmente só tendo um acesso, vendo, tem festa, é isso aí, legal. Ou simplesmente contemplando como um conhecimento, mas distante, longínquo. Nascer da água está relacionado com nascer da água está relacionado com o arrependimento. E o batismo, nós tivemos aqui semana passada, o batismo é onde Cristo Jesus, é onde Romanos, o apóstolo Paulo deixa que nós sepultamos com Cristo, nós descemos as águas. As águas é uma representação de sepultar com Cristo. Mas sepultar o quê? Está sepultando o quê? Está sepultando alguma coisa, porque o restante do texto diz, e o renascer para uma novidade de vida. Agora você começa a entender, quando Jesus estava falando novo nascimento, e não nascer pela segunda vez. Jesus estava abordando aqui um ponto crucial na vida de qualquer pessoa, que é um novo nascimento, que está relacionado com o batismo nas águas. O batismo nas águas é um morrer, mas um morrer para o quê? O versículo 6, aqui diz, o que é nascido da carne é carne. Nascido da carne representa a nossa velha natureza, pois nós nascemos em pecado e iniquidade. A palavra de Deus diz, o Salmo 51, a palavra do Senhor traz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos assim, nascemos em carne. A carne faz menção às concupiscências, aos desejos, a toda aquela parte do nosso íntimo, do nosso ser. Todos nós nascemos assim. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Uau, que coisa tremenda. Isso é mais uma vez deixando bem claro que o único caminho é Jesus. E Jesus deixa claro que o caminho para entrar no reino é nascer de novo. É exatamente sepultar a velha natureza. A velha natureza. Sepultar a velha natureza em que sentido? Eu não vou conseguir passar tudo, mas depois, eu só vou pedir para você anotar, depois estuda Romanos capítulo 7, dá uma lidinha em Romanos capítulo 7, você vai ver ali, Paulo falando sobre a lei e o pecado, a lei e o pecado. E uma coisa interessante, queridos, que na ocasião em que Romanos foi escrito, a lei, você sabe, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, ao que correspondia? Você sabe? Já existia a Bíblia completa na época de Paulo? A lei que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos é qual? É o Velho Testamento, é a Torá, é o Pentateuco, escrito por Moisés. Isso era a lei. Você que já estudou a Bíblia, que você que leu a Bíblia, você sabe que Deus chamou Moisés ao monte e ele passou as leis. Levíticos, você vai estudar, você vai ver isso, Êxodo, o Velho Testamento. Aliás, se você quiser saber mais, você pode se inscrever para o GV College, e tem uma disciplina lá muito interessante, chamada Velho Testamento, do qual eu sou um dos professores, e aí você vai entender mais até sobre isso. Mas, olha só, a lei ali que Paulo estava falando era a Torá, o Pentateuco. Lembra quando Deus falou, não adulterarás, não roubarás, e não cobiçarás, tal? Essa era a lei. É a palavra. Mas era aí. Agora, você viu só que coisa interessante? Que em Cristo Jesus, depois de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo, vem a palavra do Senhor sendo vivificada.
Por quê? Porque a letra, a palavra por si só, ela é morta. Mas o Espírito Santo em nós vivifica, traz vida, revelação, entendimento, para que andemos na palavra. Para que andemos na palavra. Então, o sepultar a velha natureza, o enterrar a velha natureza, é mudar o senhorio. Por quê? Porque o povo, ele estava com a Torá como a fonte de capacitação para vencer ou mudar a pessoa. A palavra, a Torá. E a Torá, ela não enfocava isso. A Torá enfocava os pontos aonde o pecado se mostraria e não deveriam ser feitos. Então, sabe, querido, o que o povo estava fazendo, estava se apegando à Torá para se ver livre do pecado. Só que a Torá deixava cada vez mais forte o pecado. Dá para entender, querido? Então, quando Paulo, ele vem e ele fala acerca do Espírito Santo, e quando aqui Jesus está dizendo que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, tem sim uma saída. Tem sim uma mudança. O novo nascimento. O novo nascimento. Os filhos de Deus, nós nascemos na carne e no Espírito. Todos aqui são nascidos de novo. Nascemos na carne e no Espírito. Então, aí você começa a entender o que Gálatas 5, 16 e 17 fala acerca da carne e Espírito serem opostos. Sabe, amados, essa nossa carne, ela vem da iniquidade. Mas o detalhe é que se nós trocamos o senhorio, e aí é pelo novo nascimento, o sepultar e o ressurgir para uma novidade de vida, então nós estamos mudando o senhorio, porque até então, o senhorio era a nossa velha natureza, com o nosso entendimento acerca da palavra, que é a palavra, ela faz, mas nós não conseguíamos nem viver a palavra. Então, aí há a necessidade do novo nascimento, por quê? Porque tem o aspecto do Espírito Santo com fogo, e que vivifica. O Espírito Santo capacita você e eu a vivermos a palavra. E aí o viver a palavra deixa de ser um aspecto religioso. Eu vou fazer para ser santo, aí Deus me abençoa. Deus não é assim. Ele não age assim, tanto é que Jesus Cristo falou, olha, de graça sois salvos. De graça. Você não tem que dar nada, e mesmo que a gente pudesse fazer e dar tudo que a gente pudesse, não pagaria o que Cristo Jesus fez. Não nos levaria a sermos mais santos aos olhos de Deus. Não. Não. Mas aqui há a mudança de senhorio, nascidos no Espírito. Então, envolve o morrer para o velho e o ressurgir, o nascer para a novidade de vida. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, assim é, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura, nova identidade, novo senhorio. As coisas antigas, a morte do velho, o batismo de arrependimento. Isso foi. Agora, queridos, você me pergunta, mas a minha carne pode ser boa e pode fazer algum bem? Não. Não há nada de bom. Agora,
se você está debaixo do senhorio do Senhor, se você nasceu de novo, sepultando o velho e ressurgindo, se você está em Cristo Jesus, cheio do Espírito, e o Espírito Santo te capacitando, aí você vai poder fazer o bem. Aí vai. Romanos 8,13, a palavra de Deus diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se viverdes pelo Espírito, mortificai os feitos do corpo, certamente vivereis. Vivereis. Por quê? Porque só é o Espírito do Senhor é que dá poder e capacita para vivermos a palavra. Dá para entender, queridos? Você conhece o termo dinamite, né, que é um explosivo forte. O prefixo base dessa palavra dinamite é dínamos. Dínamos. E dínamos quer dizer poder. É um poder além do normal. É um poder explosivo. Pois é, nós estamos precisando do dínamos do Espírito Santo. Do dínamos, daquele poder explosivo do Espírito Santo no nosso ser, no nosso viver. E aí, Paulo entra no versículo 7 aqui. E ele diz assim, para Nicodemos não se admirar do nascer de novo. É como se Jesus estivesse falando assim: ô Nicodemos, há um livramento sim. Não fica admirado, há um livramento, a tua situação é ruim, mas há um livramento, que é o nascer de novo, e não o nascer pela segunda vez. E no versículo 8, Jesus começa a falar acerca do dínamos, do poder do Espírito Santo. Que você pode ouvir a voz do vento, não é verdade? Você pode até mesmo sentir o vento, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E aí Jesus diz: assim são os filhos do Espírito. Uau! Que coisa! Que coisa! Os filhos do Espírito, eu imagino. Eu não sei se você observa as pessoas assim, mas eu gosto de observar. Fica atento, viu? Quando eu estiver parado olhando para você, que eu estou observando. Tá? Então, estou brincando. Mas eu gosto de ver as pessoas, elas nas mais diversas situações. E eu gosto de ver o resultado das suas ações. Eu gosto de observar isso. Às vezes uma pessoa com uma situação, sei lá, no trabalho, ou em casa, no casamento, ou com filhos, ou financeiro, né? Aliás, esses dias, estudando a palavra, eu consegui entender por que a palavra finanças começa com F. É por causa da fé. É finanças. Se você tem fé, né, vai ser tremenda coisa. Aleluia. Revelação essa. Mas eu gosto de observar, queridos, porque uma coisa, eu agora vou entregar o jogo, eu gosto de observar minha esposa, por exemplo. E uma coisa que eu vejo na vida dela é que aonde ela entra, alguma coisa acontece. É verdade, né? Mas, sabe, acontece de sobrenatural. Ela foi convidada para uma recepção aí, de uma pessoa que nós estamos evangelizando, uma recepção cheia de pessoas proeminentes na sociedade, tarará. Ela não conhecia ninguém, ela foi sozinha. Mas, sabe, não bastou ela entrar. Eu não estou falando da pessoa Velma, mas eu estou falando de um coração responsivo, correspondente ao Espírito Santo de Deus, e que não perde oportunidade. E uma pessoa se aproximou.
E ela começou a conversar sobre as coisas que estavam lá, nem me lembro o que era, moda, alguma coisa assim, né? Não sei o que era lá, roupas que tinham, então estava conversando sobre roupa, mas já entrou com a espada do Espírito, ministrando a palavra. Conclusão, queridos, nós estamos para começar uma célula com alguns casais de proeminência aqui de Florianópolis. Sabe, coisas assim, eu fico observando, puxa, ela até não estava muito disposta a ir, foi para honrar a pessoa e o convite, não conhecia ninguém, mas não perdeu a oportunidade. Então, sabe, você tem que entender que o nosso viver tem que ser assim. Eu estou aqui, mas eu vou sair, eu vou para minha casa, eu vou pegar um ônibus, ou eu vou passar num lugar, comprar uma comida. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, então vem, fala, flui, ministra no Espírito Santo. E a coisa ali surge. Então, eu entendo que quando Paulo estava colocando isso acerca do... Jesus estava colocando isso acerca do Espírito Santo, que não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que a nossa vida tem que ser. Então, eu vou para o trabalho, mas no meio do trabalho eu precisei parar para comprar um jornal, é ali, pau. Estava programado? Você jejuou 3 dias e 3 semanas, 5 anos, para ir na banquinha ali? Não. Mas é o Espírito Santo em você. E você vai e faz, no básico. E aí você sai dali e está chegando no local de trabalho, você encontra uma pessoa ali necessitando de alguma ajuda, atravessar uma rua, alguma coisa assim, e você vai. Por causa do Espírito Santo, identidade, generosidade, você vai, ajuda a atravessar. E ali já acontece uma explosão do dínamos. Você dá para entender o que Jesus está dizendo aqui acerca do Espírito Santo? E você dá para entender acerca do novo nascimento, que não é só uma coisa teórica, uma coisa que, novo nascimento, a gente estuda isso em tudo quanto é classe. Amado, o novo nascimento é o Evangelho. O novo nascimento é o livramento. O novo nascimento é o que pode trazer transformação e mudança. Porque nele está compreendido que toda a força e a autoridade da velha natureza, a escravidão de pecado, a ação do pecado, a ação das minhas concupiscências e desejos, tudo isso foi sepultado. E eu ressurjo para uma novidade de vida, cheio do Espírito do Senhor. Não é que a minha carne não vai querer ficar tentando se levantar. Vai. Mas eu tenho um livramento, que é o Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus comigo, a intimidade. E aí, querido, aí você entrou no reino de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias, todo instante, todo minuto, você vai participar do reino de Deus. E você está numa festa, de repente, e ali o reino de Deus flui. Você está jogando bola com os amigos, e ali o reino de Deus flui. Você foi fazer compra no sacolão, e ali o reino de Deus flui. Você foi cortar cabelo, e ali o reino de Deus flui. Você foi assistir o jogo do Avaí ou do Figueirense, e ali o reino de Deus flui. Então, você consegue ver na sua vida que a cada instante, milagres sobrenatural acontecendo, surpresas. Eu sempre falo que a vida com Deus é um tremendo, de um grande, de um maravilhoso, de um enorme desafio. É muito bom viver com Deus, porque todos os dias tem surpresas. Todos os dias. Todos os dias. Mas deixa eu deixar bem claro. É como o apóstolo Paulo, como Jesus Cristo deixou aqui no versículo 8. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Existe um programa, amanhã eu vou trabalhar. Tá. Mas é dirigido pelo Espírito Santo, fica tranquilo. Amém, querido? Você consegue entender
Você consegue ver essa preciosidade? Eu quero orar com você agora, sabe? Eu quero orar, porque eu vejo aqui algumas pessoas que só reconhecem, somente reconhecem que existe um Deus. Assim como Nicodemos reconhecia que existia um Deus. Só reconhece. Existem pessoas aqui, e eu quero orar, sabe, amados, não eu orar, mas você vai orar, nós vamos orar. É hora de Deus está falando, o Espírito do Senhor está falando, então é hora de darmos uma correspondência, uma resposta ao Senhor. Eu vejo pessoas aqui, sabe, com certeza você tem na sua casa algo assim. Lá no móvel, na estante, em algum lugar, você tem um objeto, um livro, alguma coisa assim, que está parado lá há muito tempo, e quando você vai pegar aquilo está carregado de pó. Não sei se você já passou por essa situação, talvez só eu, né? Você talvez não tenha passado, mas eu fui pegar esses dias um material que está há muito tempo. Gente, não é por nada não, quase que deu para fazer uma bacia de lama, porque se misturasse com água dá para fazer né? Dava para fazer um boneco ali. A minha esposa que não gostou, mãe. Mas ela nem sabe, não foi em casa, fica tranquila. Tem pessoas aqui que precisam de um renovar do seu novo nascimento. Sabe, está cheio de pó. Cheio de pó. Eu nasci de novo, tá? Perfeito. O novo nascimento não é o fim das coisas, é o início. Mas sabe quando o entendimento e a revelação, elas estão carregadas de pó? Elas precisam ser limpas, limpas. Eu quero que nós oremos nessa noite pelo renovar do compromisso, dos nossos compromissos com o nascer de novo. E eu quero orar principalmente com você que tem identificado que você somente reconhece a Deus, mas você não tem participado do reino proposto. Gostaria que você ficasse em pé comigo.